Here's a real high-class bout. Mídias perdidas, elas são um problema que acontece no mundo todo e existem casos que ocorreram aqui mesmo em terras brasileiras. No vídeo de hoje, vou focar nas mídias perdidas da TV brasileira, que é quase que um patrimônio histórico nacional. Então, com vocês, alguns dos casos mais intrigantes de Lost Mídias da TV brasileira. No início dos anos 2000, explodiu na TV brasileira alguns animes como Pokémon, Dragon Ball Z e o famigerado Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh!, para quem não sabe, é um anime baseado em batalhas de cartas. Isso, claro, de uma maneira extremamente resumida, mas creio que vocês já devem saber do que se trata. Um diferencial de Yu-Gi-Oh! Era que as cartas que tinham no anime, elas eram vendidas na vida real, o que de certa forma ajudava na imersão e ajudou a difundir ainda mais o anime aqui em terras tupiniquins. Sendo transmitido naquela época pela TV Globinho, as outras emissoras ficavam arrasadas por estarem perdendo uma audiência considerável para um simples desenho de cartinhas. Todo esse sucesso, então, quase que foi por água abaixo, graças à ignorância aliada a um sensacionalismo baixo e barato protagonizado pela figura já lendária Gilberto Barros. O Leão apresentava na época o programa Boa Noite Brasil pela Band e decidiu então denunciar para os lares brasileiros o tal baralho do diabo. Segundo Gilberto, essas cartas satânicas faziam parte de um plano da Yakuza para invadir e destruir os lares brasileiros usando o ocultismo. Isso foi a gota d'água para que muitos responsáveis pelas crianças que eram fãs do anime pusessem as cartas no lixo e, segundo alguns relatos, até mesmo incendiaram as cartinhas das crianças. E claro, tudo que nos resta desse incidente bizarro é apenas uma foto da tela da televisão, o que alguns ainda acusam de ser uma recriação. O incidente, porém, ele realmente aconteceu, tá? Conforme foi dito pelo próprio Gilberto Barros alguns anos depois. Alguns outros eventos pitorescos da TV brasileira que nós também temos apenas uma foto é o dia em que o Gugu se disfarçou de mendigo e o quando o Datena ameaçou comer um sapato ao vivo no Brasil Urgente. Antes de apresentar o De Noite no SBT, Danilo Gentili apresentou na Band o já extinto talk show Agora é Tarde. Em dezembro de 2013, a equipe do programa gravava um especial de Natal que entrou para a história pelo fato de ele nunca ter sido exibido. Além da equipe do programa, foram convidadas subcelebridades, como Inês Brasil, Rei Bianchi e a já afinada Heloísa Faisal. A direção da Band, no entanto, achou que eles passaram um pouquinho dos limites naquele dia, e por isso decidiu por vetar o programa de ser exibido, ainda mais considerando a data comemorativa e todos os seus significados cristãos. Segundo algumas lendas urbanas, teve uma guerra de comida e um barraco generalizado, além de que nos bastidores ocorreram até mesmo situações mais 18. Em entrevistas posteriores em podcasts, alguns membros do elenco afirmam ter acesso ao tal especial que está gravado e editado, e que algum dia ele verá a luz do dia, porém, até agora, nada. O próprio veto do especial é considerado um dos motivos para a mudança de Danilo e sua equipe para o SBT no ano seguinte. Além disso, é importante ressaltar que nem todos os episódios do extinto Agora é Tarde estão disponíveis na íntegra, então isso meio que também caracteriza um caso de Lost Media. Na noite do dia 5 de julho de 1993, aconteceu um dos episódios mais tristes e revoltantes da televisão brasileira, na sensacionalista Aqui Agora do SBT. No centro de São Paulo, uma jovem de 16 anos chamada Daniele Alves Lopes, ela acabou tirando sua própria vida saltando do alto de um edifício comercial. E como se isso já não fosse trágico o suficiente, tudo foi filmado e transmitido ao vivo pelo jornalístico Aqui Agora, numa tentativa muito baixa e muito barata de tentar mendigar alguns pontos de audiência, o que acabava por ser comum naquela época nesse mesmo programa. Alguns relatos afirmam que mesmo fora exibida integralmente, toda a cena triste, enquanto outros afirmam que a cena foi cortada antes do evento.
A postura do Aqui e Agora causou uma indignação em toda a sociedade e aumentou um debate sobre o sensacionalismo, que era algo que era muito comum na TV naquela época e de certa forma ele é comum até os dias de hoje. Apesar de termos algumas fotos disponíveis do incidente, a filmagem nunca mais esteve disponível, provavelmente ainda estando em posse do SBT até hoje. E sendo bem sincero, eu imagino que seja muito melhor que ela continue perdida, né? Durante os primeiros anos da emissora do Silvion, naquela época ainda chamava TVS, um programa de auditório ao vivo era exibido chamado O Povo na TV. No dia 14 de dezembro de 1982 foi ao ar simplesmente a morte de um bebê ao vivo no palco do programa. Maria Eirinalda da Silva foi até o estúdio para reclamar da falta de atendimento médico para a sua filha Danúbia de apenas 9 meses, que sofria um raro câncer nos olhos. Maria expôs a situação da sua filha que, focalizada na câmera, tinha sangue escorrendo dos seus olhos, aliada então a um inchaço característico da doença. Os apresentadores comentavam todo o caso e solicitavam então o amparo dos governantes. Aos 40 minutos da atração foi notado que a bebê já estava desacordada sem apresentar sinais de vida, enquanto as câmeras ainda estavam ligadas e mostrando tudo aquilo. Em poucos instantes então uma ambulância ela foi acionada e constatando ali a morte ao vivo. Apesar do choque, a atração prosseguiu normalmente como se nada tivesse acontecido, aproveitando a atenção obtida com o caso para explorar a miséria humana. Mesmo com toda essa história baixa, os pais da bebê agradeceram a produção do programa e o apresentador que estava naquele dia, Wilton Franco, pois segundo eles, Franco fez por eles o que ninguém mais tinha feito. Por estar nesse vídeo, eu já imagino que vocês já saibam que isso não está disponível de maneira nenhuma, apenas então algumas supostas fotos daquele dia e relatos. E para fechar este vídeo, então vamos com um caso um pouquinho mais leve, né? Numa recém-inaugurada Rede TV, no ano 2000, estreava um programa de comédia que prometia alegrar as tardes dos seus telespectadores, Miguelito. Quem teve a coragem e a ousadia de assistir essa bomba afirma com todas as letras de que aquilo era uma cópia de muito mau gosto do clássico Chaves do SBT. O SBT foi citado muitas vezes nesse vídeo, peço desculpas. E não é muito difícil de se constatar que isso é realmente uma cópia, né? Já que aparentemente o seriado foi projetado para ser um plágio descarado do seriado mexicano e dar uma mendigada básica no Ibope. A própria sinopse do programa entrega tudo isso. A história gira em torno de Miguelito, um jovem que vivia em uma vila onde interagia com seus amigos Bolão, Lilica e Marquinhos. Olha os nomes dos personagens. O programa foi uma produção entre Gugu Liberato e Beto Carreiro, que investiu na época cerca de 800 mil reais. Naquela época era uma grana muito... Hoje já é uma grana muito alta, mas naquela época era muito mais. E era planejado então para ser exibido na Rede Record, que em um raro momento de lucidez viu do que aquilo se tratava e viu que aquilo era uma bomba completa e decidiu fugir dando um migué. Rogério Galo, superintendente artístico da programação da Rede TV da época, chegou a desdenhar da produção por ver que aquilo era uma cópia na cara dura de Chaves. E isso meio que desagradou o Gugu. O programa tinha 22 episódios gravados, mas só 5 foram ao ar. E registraram um Ibope máximo de apenas 1 ponto. Isso é muito trágico para a TV aberta. O Gugu então mandou tirar Miguelito do ar por uma suposta então quebra de contrato por parte da Rede TV, deixando todos nós órfãos dessa grande obra da televisão mundial. Se os 5 episódios que foram ao ar nós já não temos nenhum tipo de acesso, imagine então os outros 17 que nem foram ao ar. Tudo que nós temos é apenas chamadas e algumas fotos da produção. E infelizmente é possível que isso nunca veja a luz do dia, já que todos aqueles que estavam envolvidos no projeto, nessa maravilha, eles nunca aparentaram ter muito orgulho de ter feito isso. E nem se sabe, na real, a quem pertence os direitos autorais dessa obra, e com quem estão as fitas. Porque todo mundo deve pagar impostos. E ainda é tempo. Bom, esse aqui é um vídeo que eu tava já produzindo ele há bastante tempo, até pedi uma ajuda no Reddit, o subreddit das Lost Mídias aqui do Brasil. Se vocês quiserem entrar, se vocês se interessam, por assunto, eu peço até que vocês entrem nesse subreddit. Eu meio que estou sempre ativo lá.
Sempre ativo também é uma palavra muito forte, tá? Eu só fico dando pra cima lá, up. Mas, enfim. Pode ser que eu use ele para pedir algumas dicas, não, mas para pesquisar mais sobre os vídeos, sobre os casos, já que eu pretendo trazer algumas Lost Medias. Eu pretendo também fazer alguns shorts, eu vi que isso bomba canais aí. Então não estranhe se vocês verem do nada postando alguns shorts pequenos sobre Lost Media. Então, bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu peço então que vocês, se vocês gostaram, se inscrevam neste canal, deixem o seu joinha e comentem alguma coisa, compartilhem com seus amigos, seus familiares, seus inimigos. Se vocês não gostaram desse vídeo, mande para os seus inimigos. Então, tenham todos então uma boa noite, porque o vídeo é postado quase de madrugada, então adeus!